Em relação à estrutura dos testículos, a superfície desse órgão é revestida por uma cápsula fibrosa densa de 1 a 2 milímetros de espessura, chamada de túnica albugínea. Essa túnica é composta de fibras colágenas e contém vasos sanguíneos maiores, que são inclusive visíveis na superfície desses testículos em um padrão característico de cada espécie. A túnica vaginal visceral é uma membrana serosa com o peritônio que cobre a cápsula fibrosa e confere uma aparência lisa dessa superfície testicular. A cápsula emite septos que se irradiam para dentro do testículo, dividindo todo o parênquima em lobos piramidais, que a gente chama. Esses septos vão convergir centralmente para formar o mediastino do testículo, e o parênquima do testículo vai ser composto de túbulos seminíferos contorcidos, túbulos seminíferos retos, rede do testículo e ductos eferentes. Essa imagem é a secção longitudinal do testículo e do epidídimo, no esquema, mostrando aí algumas dessas estruturas internas que a gente acabou de mencionar. Uma aplicação prática do conhecimento da anatomia dessa área do sistema reprodutor masculino é a orquite ou orqueite, que é a inflamação dos testículos que acontece por diversos fatores, como por exemplo infecção por vírus, por parasitas, por traumas. Também pode acontecer de forma química ou idiopática. Em relação à vascularização e drenagem linfática dos testículos, a artéria testicular se ramifica diretamente da aorta abdominal. Já as veias testiculares formam um plexo chamado de plexo pampiniforme, que é uma elaboração muito complexa das veias, formando uma estrutura semelhante a uma malha ao redor das artérias. O plexo pampiniforme, no final, se reduz a uma veia única, que desemboca na veia cava caudal. E por que as veias formam essa malha, gente? Essa rede ao redor das artérias? É porque o sangue que chega aos testículos e aos epidídimos vem da artéria diretamente impulsionado pelo coração para levar o oxigênio e as outras substâncias necessárias para o metabolismo das células desses órgãos. Como vem com mais pressão e lá de dentro da cavidade corporal, esse sangue vem com mais pressão e vem mais quente do que o sangue que está saindo desses órgãos pelas veias. E lembra que acabamos de falar que a temperatura é vital para a espermatogênese? Se esse sangue arterial chegar muito quente ao testículo, pode acabar prejudicando a produção de espermatozoides. Então, as veias que estão retornando com sangue para o corpo, um sangue mais fresco, menos quente, fazem essa malha ao redor das artérias e assim acabam esfriando esse sangue antes dele chegar aos testículos, que é o que chamamos de plexo pampiniforme. Ou seja, resumindo, o amplo contato entre os vasos das artérias no meio dessa trama de veias refrigera o sangue dentro da artéria em sua descida para o testículo. E os linfáticos do testículo, por sua vez, desembocam nos linfonodos aórticos lombares e nos linfonodos ilíacos mediais. A linfa conduz uma fração substancial dos hormônios produzidos por esses testículos. Nessas imagens eu mostro para vocês as artérias e veias testiculares no cordão espermático de um carneiro, nessa primeira imagem. Então, reparem aí, ó, as artérias vermelhas, né? E essa rede de veias na cor azul em volta dessas artérias. E na segunda imagem, na segunda e terceira imagem, já é um testículo de um equino, também mostrando as artérias e essa rede de veias que forma o plexo pampiniforme ao redor das artérias. E aqui outra aplicação prática desse conhecimento da anatomia é o tumor testicular, ou neoplasia testicular, também conhecida como câncer de testículo, que é a doença que mais afeta os cães machos do Brasil e de todo o mundo. E outras aplicações práticas da anatomia são, por exemplo, a genesia e a aplasia testicular, que são alterações na formação dos testículos. A agenesia é uma alteração congênita, que significa que o tecido ou órgão está ausente, ou seja, não ocorreu o desenvolvimento embrionário dos testículos. E também pode acontecer desse testículo iniciar o seu desenvolvimento, porém esse desenvolvimento ser interrompido por alguma razão, restando apenas resquício ou partes rudimentares desses órgãos. E agora, em relação ao epidídimo, o epidídimo é um órgão também do sistema reprodutor masculino que está firmemente anexado ao testículo e consiste em rolos de túbulos contorcidos alongados, cuja união aí com o testículo é mantida por tecido conectivo. Esse órgão pode ser dividido em 3 segmentos: cabeça, corpo e cauda.
E uma aplicação prática dessa região é a epididimite, que é a inflamação desse epidídimo. Lembrando que o epidídimo é o que vai fazer o armazenamento e o transporte do espermatozoide que foi produzido pelo testículo. O ducto deferente é a continuação direta do ducto do epidídimo. Sua origem é a parte ondulante da cauda do epidídimo, ou seja, ele começa onde termina o epidídimo. Ele passa por dentro do cordão ou funículo espermático e penetra na cavidade abdominal através do canal inguinal. Esse órgão se abre na parte proximal da uretra, que chamamos de colículo seminal, e a porção final do órgão se torna espesso numa parte pela presença de glândulas em sua parede, formando então a ampola do ducto deferente, que aí já deixa de ser apenas o ducto para formar uma das glândulas genitais acessórias, nesse caso a ampola do ducto deferente. No equino e nos ruminantes, esse órgão se une ao ducto excretor e da glândula vesicular próxima ao seu término, e a passagem compartilhada desses dois ductos é conhecida como ducto ejaculatório nessas espécies.